A resposta curta é não, porque a compulsão alimentar não é uma doença. Então, cura não é uma palavra muito boa para explicar o que de fato a gente consegue fazer. Compulsão não é um diagnóstico, é um comportamento. Posto isso, o que a gente busca é reduzir a frequência, a magnitude, a intensidade com que os episódios de compulsão alimentar ocorrem, reduzir o sofrimento psicológico percebido e, de alguma forma, aumentar, munir o paciente, munir o indivíduo com ferramentas para conseguir lidar de uma forma mais saudável com esse desafio que ele vai enfrentar aí ao longo da sua vida. Quero tentar te passar a resposta mais adequada e honesta possível em relação ao que a gente pode conseguir fazer, o que a gente pode de fato fazer e o que é uma compulsão alimentar. Que você compreenda um pouco melhor o que acontece e você, talvez, que sofre com compulsão alimentar, não se sinta ainda mais estigmatizado pela sociedade. Então esse vai ser meu objetivo, é esclarecer para você alguns tópicos aqui que eu acredito que são muito relevantes e que não são tratados da forma como deveriam ser tratados, principalmente aqui na internet. Quando os episódios de compulsão alimentar eles vão aumentando em intensidade, magnitude e frequência com que ocorrem, pode acontecer de evoluir para um transtorno de compulsão alimentar. Nesse caso, falamos de um diagnóstico que precisa cumprir uma série de critérios. O exame ele é 100% clínico comportamental. Embora a gente possa utilizar exames laboratoriais, exames físicos para tentar otimizar, para tentar enriquecer ainda mais a informação e, a partir disso, tomar melhores decisões em relação ao tipo de conduta, de acompanhamento, de tratamento. Existem diferenças entre o que a gente classifica como doença e o que a gente entende como um transtorno, tá? E o transtorno de compulsão alimentar cumpre com os critérios de um transtorno, não de uma doença. Então, como você pode notar, os critérios que fecham o diagnóstico, segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, além do CID-11, que também classifica as doenças, os critérios que são utilizados para diagnosticar o transtorno de compulsão alimentar, eles são basicamente a partir de padrões observáveis de comportamento, relato subjetivo. Não existe um marcador específico que você vá obter a partir de algum exame laboratorial. Não existe um marcador específico a partir de algum exame de imagem, a partir de algum exame físico. O médico ele não vai fechar um diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar com você a partir de algum marcador específico. É isso que o diferencia da grande maioria das doenças, onde você encontra alguma alteração orgânica específica, por exemplo, doença de Alzheimer, há um acúmulo de proteínas beta-amiloides em regiões específicas do cérebro, como hipocampo. Então a gente fala de uma doença de Alzheimer. Então não existem exames de imagem ou físicos e nem de sangue que fechem o diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar, que confirmem a compulsão alimentar. Então, do ponto de vista de evidência científica, o que a gente tem em relação ao transtorno de compulsão alimentar ou dos episódios de compulsão alimentar que não tenham evoluído para um transtorno de compulsão alimentar é o seguinte: você pode ter remissão, recuperação e manejo clínico ou controle clínico. Quando a gente fala de remissão, é justamente quando o paciente, quando de repente você deixa de ter e de manifestar todos aqueles sinais e sintomas que fechavam o diagnóstico, que fecham o diagnóstico, pelo menos por algum tempo. Existe uma ausência de sinais e sintomas, pelo menos por algum período de tempo, seja com o tratamento ou na ausência de algum tipo de tratamento. Evidentemente que com o tratamento a probabilidade de que isso ocorra aumenta consideravelmente. A recuperação depende de melhora de qualidade de vida, de funcionalidade. Quando você sente que melhorou a tua percepção de saúde, saúde psicológica, de bem-estar. Quando falamos de controle clínico, ainda existem sintomas, porém o indivíduo tem alguma sensação de que consegue lidar com a dificuldade, consegue lidar com alguns desafios. Você vai passar a sentir que agora, de alguma maneira, por mais que ainda ocorram alguns episódios, você vai ter manejo sobre isso, você vai estar munido para lidar com isso de uma forma cada vez melhor ao longo do tempo. Então, quando falamos de compulsão alimentar, ou do transtorno de compulsão alimentar, o que a gente está buscando não é necessariamente cura, tá? O que a gente busca é uma recuperação funcional plena, reorganizar os comportamentos de uma maneira que esses episódios de compulsão alimentar eles não gerem tanto prejuízo, né? Que a gente possa reduzir sintomas, que a gente possa melhorar a qualidade de vida. Não há o objetivo de cura para algo que, insisto,
não é uma doença. A boa notícia é que existe tratamento efetivo, né? Existe manejo para que a gente possa maximizar a probabilidade com que essa recuperação ela possa acontecer e para que você não continue progredindo, para que a pessoa ela não continue evoluindo, se eventualmente é você que sofre com compulsão alimentar, para que você possa melhorar a tua qualidade de vida. Isso é totalmente possível, mas a palavra cura ela pode não ser muito útil nesse sentido. E o que sabemos sobre a origem da compulsão alimentar? A compulsão alimentar ela é multifatorial. Ela é influenciada por fatores genéticos, neurobiológicos, ambientais, fisiológicos, psicossociais, culturais e aumentam a probabilidade de que, em certas circunstâncias, compulsão alimentar ela ocorra. Quando você ingere um alimento muito mais calórico, quando você busca comida em situações emocionalmente desconfortáveis, isso regula a emoção. A partir do momento que regula a emoção, o teu cérebro aprende e entende que aquilo teve uma função importante. O que vai acontecer quando você, ao longo da tua história de vida, quando você vai passando por dificuldades, por situações difíceis, e você repete o comportamento de buscar comida para regular o desconforto emocional? Se cria o hábito. Como eu falei para você, existe tratamento, então essa daí é uma excelente notícia. A gente pode reduzir bastante os sinais e sintomas, a gente pode reduzir bastante a frequência com que os episódios acontecem, mas para isso a gente precisa de tratamento, precisa seguir melhores tratamentos com as melhores evidências científicas que partem de terapia cognitiva comportamental, psicoterapia, acompanhamento com um bom nutricionista que entenda do teu comportamento alimentar, que saiba medir os teus progressos, que consiga entender o contexto no qual a tua compulsão alimentar se manifesta. Um bom nutricionista que possa entender quais são os contextos e quais são as circunstâncias que se dão, que sustentam esses episódios de compulsão alimentar e a partir disso ele possa te ajudar, te educar para você ter uma relação muito mais saudável com a comida. Muitas vezes vai incluir também tratamento medicamentoso. Então depende muito da gravidade, por isso que é importante você ser acompanhado por um bom médico, além do exercício físico e de outras mudanças de estilo de vida que também contribuem para conseguir reduzir os episódios de compulsão alimentar, como melhorar a qualidade do sono, já que é um dos fatores de estilo de vida que mais predispõe o cérebro a funcionar um pouco melhor, de maneira mais bem adaptada diante do ambiente no qual a gente está hoje inserido, cheio de oferta de alimentos mais calóricos. O sono é algo extremamente importante para o nosso controle inibitório, para a regulação emocional, ter o suporte, a ajuda de outras pessoas, receber suporte de outras pessoas, você estar em ambientes e contextos onde elas entendam a dificuldade pela qual você passa, elas te ofereçam apoio, só que o apoio de uma maneira correta, apoio de uma maneira adequada. Tá? Não o apoio que muitas vezes as pessoas que gostam de você acreditam que estão te oferecendo, quando na verdade estão prejudicando ainda mais a maneira como você lida com a questão. Então, os estudos em neuroimagem mostram pra gente que quando existe um tratamento adequado, as regiões do cérebro associadas ao controle inibitório, regulação emocional, sensibilidade ao sistema de recompensa e a nossa reatividade aos alimentos presentes no ambiente, ela se reorganiza de uma maneira que funciona para otimizar ainda mais a tua saúde e a forma como você se comporta, como você enxerga todo esse processo, né? Então você pode sim deixar de viver com preocupações excessivas em relação à comida. Você pode melhorar muito a relação com a comida, mas é um processo, um tratamento muitas vezes de longo prazo. Não é algo que depende da tua força de vontade, que depende só da tua disciplina, ou que vai depender de uma medicação que eventualmente possa te ajudar muito. Você vai perceber que, apesar do uso das medicações, muitas vezes a compulsão alimentar ela continua acontecendo. Então, um bom nutricionista ele precisa te ajudar a você melhorar a tua relação com a comida, você perceber que não existe alimento bom, ruim, no sentido moral da coisa, né? Você não é uma pessoa ruim e sem valor porque você preferiu comer um chocolate do que comer uma fruta, você comer uma pizza, você comer um hambúrguer. É, a gente começar a olhar as coisas de uma outra forma, ter uma relação distinta com a comida. Ter uma relação onde a culpa e a vergonha, ela não faça parte do teu dia a dia, do contexto em relação à tua alimentação e a maneira como você lida com a alimentação. Isso daí é fundamental.
E é um processo que leva tempo, é um novo aprendizado que depende de uma nova história de reforço agora que você precisa receber. E que um bom profissional, com um bom treinamento, provavelmente vai conseguir te ajudar a fazer isso mais rápido. O que não significa, novamente, que vai acontecer do dia para a noite. Por isso, você pode voltar a ter um episódio de compulsão alimentar, você pode ter alguma recaída. Isso é normal isso é normal que aconteça. E se acontecer, isso não significa que você fracassou, não significa que tudo que você vem fazendo é um fracasso. Não significa que você regrediu. Veja da seguinte forma: imagina que o padrão que você tinha era de 4, 5 episódios de perda de controle com a comida por mês. Vamos colocar assim, agora você tem 2. Esses 2 que aconteceram, eu entendo que vai gerar muito sofrimento em você. Vai gerar uma sensação de que você não melhorou. E eu entendo isso. Mas veja, você foi de 5 para 2. Teve um progresso. Teve um progresso que você precisa começar a enxergar e você precisa começar a medir e perceber. Se você ficou 6 meses sem ter nenhum episódio de compulsão alimentar e você teve um episódio, você teve uma recaída, aconteceu alguma coisa no teu contexto e você não teve capacidade de enxergar de maneira. Você não conseguiu identificar precocemente os sinais de que você iria ter um episódio de compulsão alimentar para você se munir contra isso, se proteger. Você teve um em 6 meses. Foi um fracasso? Não foi um fracasso. O excesso de crítica, de autocrítica que você tem contigo mesmo durante um episódio de compulsão alimentar ou depois de um episódio de compulsão alimentar é um dos principais fatores que dificultam o tratamento. Eu preciso que você entenda isso. Nesse momento, o que menos o teu cérebro precisa é de mais estresse. Quando você fica se criticando, se punindo pelo que aconteceu, o que você está fazendo com o teu cérebro é aumentando o seu estresse. A resposta estressora, ela está informando para o cérebro de que algo está ameaçando a sobrevivência de vocês. Algo está colocando em risco a vida de vocês. Algo está colocando em risco a saúde de vocês. Nesse momento, por mais contraintuitivo que possa parecer, o que você precisa é de um pouquinho de autocompaixão, um pouquinho de olhar para os progressos que você fez, olhar para o processo e para o que aconteceu como uma informação. Esse novo episódio de compulsão alimentar que você teve, depois de tanto tempo, de tantos progressos que você fez, ele é uma informação. E você precisa observar o que aconteceu, o que foi que se deu no ambiente ao longo dos teus dias, ao longo das semanas, que foi te colocando em vulnerabilidade para ter um novo episódio de compulsão alimentar. Algo aconteceu. Episódios de compulsão alimentar não ocorrem sem motivos. Por mais que isso para você não esteja muito claro agora, é necessário que a gente observe quais foram os motivos, quais foram as mudanças de ambiente, de contexto que começaram a acontecer, a se dar, que te colocaram em risco para você ter um episódio de compulsão alimentar. Então, se você voltou a ter um episódio de compulsão alimentar, não significa fracasso. Significa que a gente precisa fazer ajustes, como qualquer outra condição. E a partir de ferramentas que você desenvolve, a partir de repertório, do teu repertório e das tuas habilidades que você pode desenvolver, reconhecer os sinais precocemente de que provavelmente se você continuar aqui, algo pode acontecer e retomar a tua sensação de controle o mais rápido possível. É isso que a gente pode aprender e que você tem toda a capacidade de conseguir desenvolver.